Bem-vindo a todos, estamos iniciando aqui o quinto episódio do podcast Eu e Meu Avô, em que, como o nome diz, participa eu e meu avô, Edson Saraiva Neves. Hoje a gente vai fazer uma lembrança do que foi a carta um, 2 e 3 desse livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo Seu Aprendiz. Então, o senhor já quer falar alguma coisa? Vamos começar. Vamos conversar, vamos ao ponto, começando. A carta um, ela é uma carta que, vamos dizer assim, ela permeia o livro todo. Porque, relembrando, o Screwtape, ele vive de criar slogans, né, em todos os idiomas, e passar para o seu, vamos dizer assim, aprendiz que cola esses slogans, né? A partir das orientações, vamos dizer essa palavra, né? Ou as desorientações do Screw. O outro a gente relembra que é absinto, então é uma bebida embriagante. E ele embriaga, né? Ele começa a aprender a embriagar e colar os slogans. A carta um, ela é bem isso. Eu acho que tem umas partes síntese. Por exemplo, ele falando dos seres humanos, o Lewis, ele disse, as pessoas ainda faziam associação, né, nos séculos passados entre o pensamento e a ação, e estavam dispostas a mudar o seu estilo de vida em decorrência de ideias racionalmente encadeadas. Mas, graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, relembrando que era 1942, né, quer dizer, a rádio, um jornal aqui e acolá, né? Imagina hoje. Conseguimos alterar amplamente essa situação. Seu homem está acostumado desde pequeno a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis, os intelectuais, né? Que era Londres, né? Inglaterra era alfabetizada e cheia de intelectual. A manter uma dúzia de filosofias incompatíveis. Aqui Lewis estava falando dele antes da conversão, né? Antes de ele se converter a um homem religioso. Ele tinha feito uma prospecção dele mesmo, né? Ele tinha uma dúzia de filosofias incompatíveis, aonde ele encontrava com jogos lógicos, né? Um fio que unia todas elas. Uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. E aqui a parte que eu acho que é o fundamental dessa carta. Ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas, práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. É o jargão, não o argumento, o seu maior aliado para mantê-lo longe da religião. O Screw falando para o Vermilindo. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o considerá-lo poderoso ou despojado ou corajoso. Eis a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se preocupa. Quer comentar? Nessa carta eu vejo assim uma coisa interessante também no que ele diz ali depois, né, quando ele está falando assim do materialismo, né? Primeiro ele traz estratégias para fazer com que o paciente considere o materialismo algo útil, né? É trazer a utilidade para a vida e não o, O sentido o dela. sentido, né? Então ele mesmo fala na sequência, é, quando ele está tratando dessa questão do materialismo, ele fala: ensine-o a chamá-lo de vida real. E não o deixe perguntar se o que ele quer dizer com real. Né? Muito Trazendo esse jargão para. Ah, a vida real, é o cotidiano, é o que cotidiano. é a verdade. Uhum. E no final ele arremata muito bem, né? Procure dar-lhe uma sensação geral de que ele sabe tudo. Hoje qualquer guri de 20, 15 anos, 20 anos, tem 1 milhão de informações com 1 milímetro de profundidade, mas ele sabe tudo.
Hoje em dia você tem que ter opinião sobre tudo, senão você não está dentro, não está incluído nessa sociedade da informação, né? Com Marshall McLuhan que dizia, era depois eu vou procurar como ele falava, que ele foi o primeiro que começou a estudar a, a comunicação em velocidade vertiginosa, como a gente. Era um pensador chamado Marshall McLuhan, que era católico e praticante. Fechou aí? Então, procure dar-lhe uma sensação geral de que ele sabe tudo e, e que aquilo que consegue fisgar de conversas e leituras casuais é resultado de pesquisas mais recentes. Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Da forma como vocês jovens demônios falam, qualquer um pode até achar que nossa tarefa é ensinar. A tarefa deles é confundir, né? O real com o irreal com real, não importa, é confundir, né? A carta 2, filho. A carta 2 é quando ele está falando ali do momento que o paciente do absinto, né, que é o sobrinho, ele se torna cristão, né? Ele passa a frequentar a igreja. E aí ele já começa falando que não precisa, assim, um desespero. Claro que vai haver aquelas punições habituais, né? Ele fala assim, "As punições habituais não tem nem como pensar que não vão haver, porque até porque ele deixou o paciente entrar na igreja, né? Ele cometeu uma falha, o absinto. Cometeu, porque ele quis ganhar na argumentação. Pois é, então aí ele fala: claro que não tem como fugir do castigo, vai haver um castigo, mas não pense que a guerra está perdida. Uhum. E aí ele começa a mostrar o porquê que, mesmo com o paciente se convertendo e passando a frequentar, no caso, a igreja católica, né? A guerra ainda não estava perdida. E ele vai mostrando como, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro de uma cerimônia religiosa, em que está sendo trazida ali palavras do alto, assim, Transcendental exato, trazendo essa questão metafísica, né, do que vai além do cotidiano, da vida real que ele tentou ensinar na primeira carta. E mesmo assim, como a gente, dentro de um ritual, ainda somos suscetíveis de estarmos afundados no materialismo, né? Olhando para a roupa da pessoa que está do lado, reparando se o fulano está fazendo um barulho inconveniente. Assim, diversas coisas que eles podem usar para desviar a nossa atenção do que realmente importa no momento desses, né? Então, essa carta ele tá falando nesse sentido. E tem algumas coisas assim que eu acho interessante que ele traz essa parte e também fala um tanto ali da questão do anticlímax, né? Da importância do anticlímax no nas frustrações também com a própria igreja, né? A própria religiosidade. Esse anticlímax de estar dentro de um ritual e mesmo assim não conseguir se ligar muitas vezes ao transcendental, ficar preso às coisas mais materiais, mais terrenas. E, e nessa parte ele fala algumas coisas do anticlímax, né? Ele fala: então, trabalhe duro na decepção ou no anticlímax, que certamente sobrevirá ao paciente nas suas primeiras semanas na igreja. E aí ele vai seguindo e vai falando como ele mesmo não compreende o porquê do inimigo dar essa oportunidade, né? Das pessoas, dos animaizinhos bípedes, como ele chamou, tem essa oportunidade de tentar, de se decepcionar e de viver, assim, às vezes, frustrações, porque, né, ele não consegue compreender. Porque a visão dele é uma visão de escravidão, de aprisionar e de tornar ele um. Porque ele fala que o inimigo trata esses seres humanos como seus amantes servos e livres. Chama de filhos, é a palavra que usa com seu amor inveterado, de degradar todo o mundo espiritual por ligações anormais com os animaizinhos bípedes. Então, essa carta 2 eu vejo que ele traz muito essa questão de. E até mostra um pouco. O Lewis, eu vejo que nas cartas ele usa, assim, às vezes uma. Ele retrata um sentimento do próprio Screwtape para mostrar um pouco da filosofia cristã, né? Então Sim. ele usa, por exemplo, essa parte aqui para mostrar de como Jesus, né, o inimigo,
ele dá aos seus filhos a liberdade de fazer a escolha. Sim. É uma coisa inexplicável para eles, né? Inexplicável, porque a ideia deles é completamente diferente, a escravidão completa, absoluta, né? E nenhuma possibilidade de livre-arbítrio, de liberdade de escolher, não tem. Para eles são escravos, né? Então só conseguem ver a liberdade na escravidão. O próprio absinto, né? Que É, o Lewis brinca com o nome, né? O próprio absinto é uma forma de aprisionar uma pessoa, né? sim. A carta 3 é uma beleza de carta, porque ele fala da mãe, do vermezinho, né? Bípede, com a mãe dele, né? E fiquei muito satisfeito com o que você me contou sobre o relacionamento desse homem com a mãe. Ele viu ali uma maneira de levá-lo para as profundezas do inferno. E ele então, olha só aqui, né? Porque era um momento de explosão da engenharia social, né? Tanto na Rússia quanto na Alemanha, né? Que não tinham quase praticamente diferença. Hoje tentam vender que um é da direita, outro é da esquerda. Não é nada disso. Não são de direita nem de esquerda. Isso é uma denominação inútil. Esse jargão foi criado pelo Screwtape, né? Direita e esquerda. Porque, por exemplo, nosso corpo, né? A esquerda é onde está o coração, né? E o cérebro que movimenta todo o lado esquerdo é o hemisfério direito. Então, a, a construção de Deus, a criação de Deus, não cria esse tipo de dualidade. Essa falsa dualidade esquerda e direita é do Screwtape. Do Screwtape, né? Batalhando para isso. A, a história é outra. O Lewis ele traz com muita perfeição, né? De que na carta 1 que ele demonstra ali não, tem que acreditar que é o prático, é o real, é isso, né? Levar para um mundo de assim de percepções sensoriais imediatas e de satisfação instintiva, né? Uhum. Que é o jogo dele, né? E nisso que o senhor estava falando, eu acho bem interessante até uma conexão com a carta um, porque ele fala no final da carta, né? O jeito que vocês diabos falam, parece que o nosso dever é ensinar, né? E E é confundir. confundir. Então, por exemplo, esses jargões esquerda e direita, a confusão que isso cria nas pessoas, né? Nossa. O que é ser de esquerda? O que é ser de direita? Uhum. Eu acho que assim, 70% da população que vai se dizer de direita e de esquerda não sabe definir o que é ser de esquerda e de direita. E muitas pessoas que se dizem de direita sempre podem ter ideias totalmente contrárias umas à outra, Sim. diferentes assim, o modo de ver. Então eu acho, eu vejo isso que o senhor falou e também vejo nesse jargão de esquerda e direita uma forma de dividir as pessoas, uma forma de confundir as pessoas, né? E dominá-las. E levar os da direita e da esquerda para os porões do inferno, onde vive o Pai das Vai nas profundezas. profundezas. Ele coloca nessa carta, que é uma carta brilhante, mantenha a mente dele focada na vida interior. É bem psicologia, é bem Freud, isso aqui. Isso aqui é Freud. É o tempo todo ali, né, escarafunchando a sua vida interior sem sair do lugar. E só aprendendo uma coisa muito interessante, porque no livro Interpretação de Sonhos do Sigmundo, né, que ele lança na metade do ano 1900, porque ele era marqueteiro, então ele lança esse livro como se fosse um movimento para mudar o mundo. E ele no epígrafe coloca, eu já falei até aqui, vou repetir, Flectere no supero aqueronta movebo. Se os poderes superiores me ignoram, os poderes infernais moverei. Ele parafraseia uma
uma frase que é do Adam Weishaupt, de 1740 e pouco. Que um dia a gente pode falar desse camarada que é muito desconhecido, mas que permeia a maior parte dessa... Quer dizer, o Adam Weishaupt, para mim, é o próprio Screwtape. Ele é tomado pelo Screwtape. Mas um dia a gente pode conversar sobre o Adam a partir disso que nós estamos fazendo aqui, porque aqui a gente abre o jogo mesmo, né? Mantenha a mente dele focada na vida interior, que é o que se faz hoje em dia. O povo vem aqui gente com depressão e que o esporte predileto dele é cavucar aquela depressão para ver se ela acaba. Então ele charfuta na depressão, se enlameia com a depressão, porque aconteceu isso, isso e isso, e ele conta essa história repetidamente, se obsessiona com aquela história, que ele viveu com a mãe dele, porque a mãe dele disse que... Aí eu tenho uma técnica de digging, que é uma técnica de escavar isso, né, que é simples, fazer a pessoa ir aprofundando até ver aonde começou isso. Isso é uma coisa... E quase sempre com aquilo da mãe, assim, que a mãe falou de um jeito. Falou de um jeito para ele, disse, você... Eu me lembro do meu pai, quando eu fiz uns 14 anos, eu estava fazendo corpo mole para estudar, ele me chamou de vagabundo. Rapaz, isso ficou anos, porque o tom de voz dele. Mas eu era um vagabundo, eu estava entrando para vagabundagem. Eu merecia ouvir que eu era um vagabundo naquele momento, entende? Mas fiquei anos com aquilo, que meu pai não me amava, e começou toda aquela conversa de vítima, né, que hoje eu sei que era o Screwtape e o Vermilindo, o Absinto, rindo da minha cara. Me aprisionaram num jogo, né, e eu ali charfutando naquele jogo, estudando Jung, Jung foi o que eu mais estudei, mais do que Freud. Freud não achei, meu problema com a minha mãe. Eu desejo minha mãe, vai falar dele. Vai falar dele. Agora pegar ali a história dele e generalizar para assim, um Zulu, toda a humanidade vive aquilo, não tem condição. Né? Aprisionado pelo absinto, que no caso, na época, era cocaine, né? Viciadíssimo em cocaína. E o Jung, aí eu fui para dentro da história, porque era mais místico, então fui estudar Jung para eu conseguir resolver os meus problemas. E eu só continuava no mesmo círculo vicioso com meus problemas. Eu construí uma trilha neurológica e fiquei viciado naquela trilha neurológica, que eu achava que eu estava estudando a minha vida interior. Ao invés de, por exemplo, que depois de muitos anos eu fiz, porque foi me reconciliar com a minha mãe. Aí eu me reconciliei com a minha mãe. Larguei daquele jogo ali, quebrei aquilo, quebrei aquelas cadeias e me reconciliei com a minha mãe. Até hoje, esse dia me é histórico. O dia da reconciliação desse rebelde abestado que eu era com a minha mãe, Cildinha. E praticamente quase tudo que eu faço hoje em dia é honrando ela. Mas ela me mantinha muito nervoso, sabe por quê? Ela me conhecia muito. Isso é insuportável, né? Alguém te conhecer muito. Saber todas as suas fragilidades. Saber tudo de ti. Porque leva uma vantagem, o outro leva muita vantagem em relação ao outro. É que a gente, além de ouvir o que ele diz, a gente vê o tom, a ênfase, né, a expressão facial, o esgar de boca, a sobrancelha que sobe,
os gestos, o maneirismo do corpo, né? Está dizendo uma coisa, mas o corpo está dizendo outra. Né? Você acabou de falar o que ele escreve no primeiro método aqui dessa carta 3, né? Acabou de sintetizar o que ele fala. E ele até fala, né? Ele diz que você deve levá-lo a uma condição em que ele possa praticar o autoexame por 1 hora sem descobrir nenhum desses fatos sobre si mesmo, que são perfeitamente claros para qualquer um que já viveu na mesma casa que ele ou trabalhou no mesmo escritório. É verdade. Isso é insuportável. Melhor eu viver só. E ver séries. Saio de uma série, vou para outra, saio de uma série, vou para outra, saio de uma série, vou para outra, porque é insuportável. Eu tenho alguns pacientes assim, né? E são pacientes que se dizem progressistas e querem a justiça social, mas não saem de casa. Tem uma quantidade imensa de teorias na cabeça, mas não sabem fazer um movimento. Estão assim, aprisionados nas cadeias lógicas que eles construíram. E são pessoas que eu gosto muito. Eu gosto muito. Já consegui dizer algumas coisas para eles nesse sentido. Né? Reconciliar com o pai. Teve um que se reconciliou com o pai. Foi muito bonito. E aí o pai faleceu. O pai faleceu. E foi lá e se reconciliou com o pai dele. Ele era conciliado com a mãe. O problema dele era o pai dele. E o pai dele, insuportavelmente, dizia o que ele precisava ouvir. Insuportável isso. A mãe não, a mãe acomodava as ideias do filhãozinho. Né? Família com grana, né? Se não souber criar, família com grana é um problema. É uma boa pessoa o rapaz, mas não consegue se movimentar, ele vive dentro de um apartamento, ilhado, sozinho. Meu Deus. Mas ele está conectado. Não é conectado? Ele está conectado. Hoje em dia quase todos estamos, né? Né? Aqui Ele fala das orações, é, como transformar uma oração em algo inócuo, né? Aí ele fala para ele ensinar o paciente a orar pela alma da mãe. Ore pela alma da mãe, não pelo reumatismo dela. Não cuide do reumatismo. E pouco importa que a velhinha tá com a dor filha da mãe, mas é, é, é assim, é quase que geral a psicologização da sociedade intelectual hoje moderna. Então, essa velha com aquele reumatismo, no fundo, ela merece aquele reumatismo porque é psicossomático. Ela tem que resolver o problema psíquico dela. Quando ela resolver o problema psíquico dela, as juntas pararão de doer. Porque ela não soube articular, olha só, a linguagem oculta da dor daquela junta rígida é porque ela nunca soube articular a comunicação. Então, psicologize a dor. Psicologize a dor. Não vá lá e dê carinho para sua mãe, porque está doendo. Psicologize. Chegue lá para ela e comece a fazer essa tua psicologia de boteco do escambau, né? Que tu aprendeu assim por aba de livro ou em conversas em botecos, Pesquisas mais recentes. as pesquisas mais recentes. Né? Aí tu cita dados para tudo que tu quiser e tem hoje pesquisa para você provar o que você quiser. Numa sopinha de dados, numa sopinha de números,
eu faço uma verdade. E às vezes o óbvio está demonstrando que não. Foi muito óbvio para mim o fake da pandemia, do pandemônio. Porque quando as pessoas sentavam, até eu comecei a brincar, né? E pesquisas científicas muito sérias demonstraram que anão não era contaminado pelo Covid. Por quê? Porque quando a gente senta, a gente pode tirar a máscara. Foi baseado em pesquisas com anões. Quando você senta, você fica numa altitude que o Covid passa por cima. Nunca se encontrou um anão com Covid. Então pode sentar e tirar a máscara. Tem cabimento isso? Tem cabimento que, assim, é o óbvio. É o óbvio que tem algo errado. Todos os princípios de epidemiologia, complacência de uma epidemia, tudo foi jogado na lata do lixo. 100 anos de história de epidemiologia, de estudos epidemiológicos, como as epidemias se manifestam diferentemente dependendo de altitude, dependendo da época do ano, dependendo de N fatores. Não, todo mundo na mesma régua. O maior epidemiologista vivo até hoje, John Ioannidis, quando aconteceu, eu fui ouvir o John. É o camarada mais citado em epidemiologia da história da epidemiologia. Eu vou ouvir quem? O Bonner? O Tetrus? Como é que é? Pretus? Letrus? Sociólogo lá da OMS? Eu vou ouvir ele? Eu vou ouvir a socióloga da onde? Do Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo Cruz? Tomado? Meu Deus, eu fui ver o João Ioannidis. Estamos tomando medidas sem saber quase nada do comportamento desse vírus. Ponto. Isso. E ele não foi ouvido. Ele tinha um modelo matemático, ele criou o setor de matemática epidemiológica da Universidade de Stanford, é um grande matemático, e ele tinha um modelo matemático para tentar entender matematicamente o comportamento do vírus, dependendo das N características de um local, da época, do clima, do vento, do frio, e muda muito. Né? Mas é isso, amigo. Jogos do Skrill e do Absinto. Jogos. Crie vida prática. Não faça-o ver o óbvio. Ele até fala, né? Faça uso dessa característica tão humana, o horror e a negligência ao óbvio, né? É, Luiz fala isso. ele fala. O óbvio Tem um livro interessante, né? Que é o livro. Eu gostei desse. Eu já usava essa frase, né? Esse jargão há muitos anos. Né? De você. Nada é óbvio até que alguém encontre a resposta. Depois que alguém encontra a resposta, aí ficou óbvio. Aí todo mundo, mas é óbvio, é óbvio. Dizem até que o profeta é aquele que vê o óbvio aonde as pessoas não conseguem ver nada, porque as pessoas estão tão assim hipnotizadas pelo absinto e seus jargões que não conseguem ultrapassar para ver o óbvio. É óbvio isso, meu irmão. Nada é óbvio até que alguém encontre a resposta. E devia ser fácil para todos. Né? Devia ser, se a gente não tivesse aprisionado nessas cadeias lógicas, que começam do nada e chegam em lugar nenhum.
Aqui é muito interessante isso que eu quero na carta 3. Quando dois seres humanos vivem juntos por muitos anos, é comum que cada um adquira tons de voz e expressões faciais que são quase insuportavelmente irritantes para o outro. Explore bem isto. Eu levo uma vantagem muito grande em relação ao meu irmão. Eu vejo e ouço ele falando e as expressões faciais. E ele é a mim, né? Então, a expressão facial, a expressão gestual fala muito. A verve, quando eu falo uma palavra, assim, eu estou falando uma palavra e uma frase, e de repente eu sou enfático com uma e com um gesto poderoso. O outro vê aquilo e fica. Muitas vezes é incoerente até com o que eu estou falando. Estou falando uma coisa e na hora de enfatizar, na hora de eu colocar a minha expressão, eu estou falando o outro. O outro vê. Eu não. Eu estou fantasiando a mim mesmo. Né? Eu Uhum. estou. Como é que eu posso errar é, é, com depois de tantos anos buscando a vida interior? E eu me conheço muito, né? Eu me conheço muito. Frequentei tudo que é tipo de cadeira de psicólogos na Terra. Fiz MDR, fiz constelação familiar, fiz o Paulo Vieira, fiz não sei quem, fiz aquele outro, aqueles que têm dinheiro, né, para pagar uma terapia. Eu me conheço muito, mas minha mãe me conhece muito mais. Minha mãe me conhece muito mais. Meu pai me conhece muito mais. Às vezes, às vezes o eu tá tão no eu mesmo, né, que nem percebe coisas assim perceptíveis na própria fala, né? Por exemplo, constrói um raciocínio, fala uma frase e depois vem com Mas, mais isso, isso. Já se contradiz. tá. Aí ele manda enfatizar, porque tem vamos dizer, parente do absinto que absentiza a mãe dele, né? Não é o absinto do inimigo, não é o absinto que está com o paciente, com esse paciente que é o homem. Tem o absinto, né, que tem um outro nome, que hipnotiza a mãe do paciente, que também fica no mesmo jogo, né? E ele, no final, ele diz assim, que ele presta. Deixa eu ler. Seu paciente deve demandar que todos os seus pronunciamentos sejam tomados literalmente e julgados simplesmente com base nas palavras reais. Quer dizer, ele está falando, ele está achando que ele está falando o que ele está falando mesmo. Ao mesmo tempo, ele deve julgar todos os pronunciamentos da mãe com a interpretação mais completa e supersensível do tom, do contexto e da intenção suspeita. E ela deve ser encorajada a fazer o mesmo com ele. Então, os diabos se combinam. Assim, eles podem sair de toda briga convencidos ou bem perto de estarem convencidos de que eles são os inocentes da história. Que capacidade de síntese. Né? Capacidade de síntese, assim, um homem que conhece um tanto de si mesmo. Assim. Porque quem conhecia muito ele era Tolkien. Né? Conhecia muito ele, a gente até contou a história. Né? E acho que tá bom, né? Tá bom. Vamos com tempo bom de podcast. Então é isso, meus amigos. Grato aí pela atenção e vamos pro próximo toda quinta às 18 horas. Abraço.